Fala, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção, gestão de equipes e muito mais. Meu nome é Peter Bristotti, eu tô aqui com meu brother César Feijão Benatti. E aí, meu irmão, tudo jóia? Fala, Peter. Fala, galera. Bora falar de voleibol e muito mais. Muito bem! Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, meu irmão, Talmo de Oliveira. Seja muito bem-vindo, querido. Valeu, galera. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês e parabéns pelo podcast. E tem colaborado muito, tem ajudado muitas pessoas com conteúdos de grande qualidade que vocês estão trazendo para todos nós. Valeu, valeu. Valeu, Então, antes valeu. da gente começar a nossa primeira pergunta, vamos apresentar aqui o vasto currículo do Talmo. O Talmo começou a jogar ali no meio, mais ou menos, da década de 80, jogou profissionalmente até Quem tá vendo pelo 2000 YouTube e, tá vendo a cara dele. para quem tá ouvindo, o Talmo deu um sorrisinho amarelo ali, ó. Não, foi de alegria, foi de alegria. Ah, então Alegria, tá bom. alegria. Alegria não só pra vocês, mas pra todo mundo que tá Para assistindo todos também. nós, exatamente. E aí ele jogou a última temporada dele profissional, foi no Banespa em São Bernardo, 2005, 2006. A gente vai falar mais da carreira dele como atleta logo mais. Depois, 2007, passou pelo Sada Cruzeiro. Vamos lá, vou tentar listar aqui as equipes. Depois, Montes Claros, na temporada 2010, 2009, 10, 10, 11. Depois, na temporada 11, 12, até na temporada 15, 16, na equipe feminina do SESI, em São Paulo. Depois voltou para Montes Claros e aí foi lá para a terra do Aladim, foi lá para a Arábia, trabalhar no Al Hilal em 2020, 21, 21, 22. Depois volta para Atibaia, no Climed Atibaia. Teve uma passagem muito interessante também lá em Manaus, na temporada 22, 23. E aí, na temporada 23, 24, olha, perdão se eu estiver pronunciando errado, Al Ain Clube, Alain. em Dubai? Foi Dubai, Thalma? É isso? É Foi em perto? Alain, na cidade de Alain, Al do Ain, lado ah, tá. do lado de Do Dubai. lado de Dubai. Muito bem, olha só. Tentei resumir aqui. Talmo, querido, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, só queria te primeiro agradecer por tudo que você representa para o voleibol brasileiro. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, vamos falar da nossa parceira Nexus Next, nosso querido Lucas Negrin. Nexus Next é uma empresa, mais uma vez, que é especializada em consultoria, mentoria, assessoria de negócios e também todo o processo imigratório aqui para os Estados Unidos. De fato, é uma mentoria completa para os brasileiros em qualquer situação que pensam em investir, trabalhar, vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, se você pensa em considerar essa possibilidade, entre em contato com a Nexus Next. O Lucas vai dar uma atenção especial para você. O QR Code vai ficar aqui na tela o episódio inteiro. E é só você escanear, preencher o formulário lá e o Lucas vai entrar em contato com você. E você não tem ideia de como que é fácil você pelo menos começar a fazer essa investigação inicial, fazer como o Feijão e eu fizemos, de mudar a sua vida aqui para os Estados Unidos. Nexus Next, a nossa parceira aí, o Lucas Negrin. Boa. Muito bem, muito bem. Então, já vamos começar fazendo uma pergunta aqui, ó, e vai ser muito interessante para quem está nos ouvindo. Você fez parte da geração de ouro, a primeira medalha olímpica nossa de ouro em 92. A gente teve a brilhante geração de prata, que abriu muitas portas para nós. Mas você fez parte da equipe e ganhou o primeiro ouro brasileiro. A minha pergunta é bem simples. Você tendo toda essa experiência como atleta e hoje como técnico, o que Barcelona 92 significou para o vôlei brasileiro? E como que a gente pode definir o vôlei brasileiro antes de Barcelona e depois de Barcelona? Bom, eu acho que Barcelona foi uma virada de chave completa não só do voleibol, mas de todo o esporte brasileiro, né? A gente nunca tinha conseguido, com uma equipe, uma medalha de ouro, né? E a gente tinha acabado de conseguir uma de prata, mas depois, em 88, nós não fomos bem.
em 92 eu acho que consolida o Brasil como um dos grandes protagonistas no voleibol, né? E a partir dali, nós sempre trouxemos medalha para o Brasil. E aí entrou também a praia, né? Mas o voleibol cresce a partir de Barcelona e acho que a transformação ela foi em muito no gerenciamento das confederações, e confederações esportivas mesmo, né? E a mudança foi muito grande. E a partir dali, com a visibilidade do voleibol, novos parceiros, novos patrocinadores entraram, porque tendo a visibilidade, você tem um alcance muito grande. E acho que o esporte, ele, ele tem um lado, um viés político, ele tem um lado também de poder, né? De poderio. Quando, quando a nossa seleção subiu no pódio pela primeira vez, no ponto mais alto, ali está mostrando o poder de uma nação, né? E esse poder se refletiu no número de pessoas na prática do esporte. Poxa, eu também quero chegar lá no pódio, né? Eu também quero estar no ponto mais alto. E a partir dali foi uma mudança tão grande que a gente colhe os frutos até hoje. Mais na frente, talvez nós poderíamos falar: será que nós colhemos os frutos, mas esses frutos estão sendo bons mesmo? Nós estamos cuidando dessa árvore, sabe? Essa árvore ali, será que não tem alguma coisa a mais para a gente poder cuidar, para ter frutos melhores e tudo? Então, é uma discussão que a gente vai levar nesse encontro aqui hoje, com certeza. Mas foi uma virada de chave muito grande, Barcelona. Legal, legal, muito bom. Já levantou um ponto de interrogação bastante importante para a gente começar a pensar. Mas antes da gente falar da sua transição para técnico, calma, conta para a gente aí brevemente como que o vôlei surgiu na sua vida, começou a jogar vôlei, depois tornou profissional. Conta para a gente um pouquinho assim, ó, como é que você foi picado pelo mosquito do vôlei? Vamos lá. Bom, cada um de nós tem uma história muito fantástica para entrar para esse voleibol, né? É uma picadinha que você fala: pô, como que aconteceu isso? Mas são detalhes que chamam muito a diferença, chamam muito a atenção e fazem a diferença na vida das pessoas, né? O meu também não foi diferente. Na década de 80, o Brasil estava no auge ali, 82, né? Jogando no, depois foi jogar no Maracanã, cara. Imagina a gente assistindo aquilo ali. E para mim, quando o Luciano do Vale chegava e narrava os jogos, e ele narrava, e era engraçado que falava assim: Bernard passava, o William levantava, Xandó atacava. É, Montanaro passava, o William levantava. Então, o nome que mais aparecia era o nome do William, do nosso capita, né? Então, o William, William, William. E ele fazia as jogadas, fazia as coisas. Falei: caramba, eu quero ser esse cara, né? Porque toda hora a bola passa na mão dele. Então, eu quero ser levantador. Aliás, Eu vou que ser jogadas, não? Eita! Eu quero ser levantador, né, cara? Porque fala todo nome, toda hora o nome dele e tudo. E aí eu falei: pô, vou começar. Só que eu já era muito alto, né? Eu novo, já tinha uma altura boa. E eu estava assistindo o treino de um adulto, lá no interior de Minas Gerais, em Itabira, lá no Valério Doce, e eu assistindo o treino, e uma pessoa do treino saiu, e faltou uma pessoa. O treinador chegou para mim e falou assim: Talmo, ó, Talmo, ô, moleque, vem aqui que vai entrar para sacar. Eu entrei, mas tremendo de medo. Eu peguei a bola e dei um saque por baixo. Ele falou: não, não, para. Aqui você está treinando no time adulto. Eu com 12 anos, cara. Você está treinando no time adulto. Tem que ser por cima. Eu falei: puxa, será que eu tenho força para passar essa bola ali, né? Cara, eu sei que eu fechei a mão e dei nela, a bola passou, e ele falou: muito bem, tá vendo que você consegue? Ali começou, só que eu vinha de uma base na escola, onde na escola eu passava, a cada bimestre, eu passava por dois esportes diferentes. E a educação física era de 2 horas, 2 vezes por semana. E os treinadores do clube ficavam de olho, porque a cada bimestre tinha um esporte, e eles ficavam de olho. O treinador do voleibol fica
quando tá dando aula de vôlei, de basquete, a natação e tudo. E aí o cara do vôlei foi e falou assim, pô, vem treinar com a gente. E ali começou tudo. Da escola eu passei a treinar e tudo, e aí começou a minha carreira como atleta. Cada hora estava num lugar, meu pai se mudava para trabalhar, eu ia também, fazia na escola. Então rodei tudo, mas a picadinha foi nesse momento aí da minha infância com 12 anos e pouquinho. Cara, eu acho que a gente já tem uma lição muito importante que eu acho que para quem está nos ouvindo e nos assistindo, acho que é ensinar o padre a rezar Pai Nosso, né? Mas a gente precisa falar do esporte da escola e na escola, que são duas coisas diferentes. E a importância da gente ter esse conteúdo, que é um dos conteúdos da educação física, né? Nas nossas grades curriculares, no nosso planejamento. Professor de educação física, você que trabalha na escola, o seu papel é imprescindível. E a gente fala de um país em que a educação física está cada vez mais negligenciada na escola. Veja, o Talmo jogou não, tinha aula de educação física 4 horas por semana. Se você não tem 4 horas para dar aula para os seus alunos, faça o melhor que você puder aí na 1 hora e meia, 2 horas que você tenha por semana. É, a gente precisa colocar as crianças para ter vivências na escola, para que a gente possa ter outros Talmos de Oliveira. Não que todos tenham que ser, tá? Mas a gente precisa dar essa possibilidade. Muito bom. E Talmo, Interessante. depois aí você teve a tua carreira profissional, né? Conta aí pra gente. Como é que foi essa experiência como atleta profissional? Bom, como atleta profissional, eu comecei num time de Belo Horizonte, de Contagem, que era o Nisa, só que ganhava-se muito pouco, e chegou uma hora que eu cheguei no adulto, fiquei 2 anos no juvenil nesse time, ganhava muito pouco, como eu falei, e depois eu tive que tomar uma decisão. E aí eu decidi voltar para casa, cara. Voltar para casa para trabalhar numa empresa, na Vale, que meu pai trabalhou por muito tempo, e falei que eu ia parar de jogar. Eu fiz a prova na Vale, passei na prova, e lá na minha família, meus irmãos trabalhavam na Vale, meu pai, meus tios, a família inteira trabalhava na Vale. Só que meu pai viu que aquilo ali não era o negócio para mim, né? E aí mudou tudo. Eu mesmo passando na prova, eu fiquei sabendo que ele foi lá, tirou meu nome da lista dos aprovados e falou uma coisa que ali foi o grande diferencial na minha vida. Ele me colocou no colo, cara. Eu tinha 19 anos, já indo para o adulto, né? E aí ele chegou e perguntou para mim qual era o meu sonho. E aí, nessa hora, eu fui e falei com ele que meu sonho era ser jogador de vôlei. E aí ele falou, tá bom. Me tirou do colo, saiu. Depois de 2 horas ele voltou, mas não falou nada. No outro dia eu fui lá para ver a lista e a lista, meu nome não estava lá. Voltei para casa e falei com ele, pai, meu nome não estava na lista. E aí ele me colocou no colo de novo, pediu que eu olhasse nos olhos dele. Imagina, cara, hoje um pai pegando um filho com 19 anos, botando no colo, pedindo para olhar nos olhos dele e fazendo a pergunta de novo: qual é o seu sonho? Eu repeti para ele: meu sonho é ser jogador de vôlei. E aí ele foi e falou assim: então, meu filho, lembre sempre de duas coisas. Faça sempre o seu melhor. E a segunda coisa, nunca passe por cima de ninguém. Se você fizer essas duas coisas, eu tenho certeza que você vai alcançar seu sonho. E o que você está esperando? Vai treinar. E aí ele me impulsionou a treinar. E aí eu comecei treinando lá, recebi uma proposta logo depois para ir para o time de Barretos, no interior de São Paulo, já ganhando um valor de salário melhor, mas ainda longe, morando no alojamento com 11 pessoas e tudo. Só que nós jogamos os jogos regionais, cara. E eu acho que é importante contar isso, porque muitos atletas passam por dificuldades também e chega uma hora e fala, pô, não quero e tudo. Assim como tantos outros passaram por dificuldades, eu também passei. E lá em Barretos, eu decidi fazer faculdade
Consegui fazer o vestibular na época, que era difícil tudo. Passei em segundo lugar no vestibular e falei, vou estudar. E eu comecei a estudar em Barretos. E só que no meio do caminho tinha uma pedra, né, cara? E tinha uma pedra no meio do caminho, já dizia o Carlos Drummond de Andrade. Eu estava em Barretos, de repente fui para o interior de Minas para ver meus pais, que era longe, eram 16, 18 horas de ônibus. Eu fui no final de semana, e aí ele chegou e estava ali e falou assim: o tempo dele tinha acabado, cara. Falou para mim assim: ô meu filho, meu tempo aqui acabou. Mas eu só quero que você se lembre de uma coisa: aconteça o que acontecer, não deixa ser o primeiro ano da faculdade, não deixa de estudar. E aí eu não entendi muito aquilo ali. Isso era um sábado. Na segunda-feira à noite, meu pai faleceu. E aí eu voltei, tinha ido para Barretos na segunda, na terça-feira de manhã eu já estava voltando para casa para o enterro do meu pai. E ali começou toda a história do meu esporte mesmo, porque eu falei com minha mãe, eu pensei em voltar e tudo, mas ele tinha falado para não deixar a faculdade. Eu voltei para estudar. E só que 15 dias depois tínhamos os jogos regionais em Ribeirão Preto. E na época tinha os times da Sândalo. E nós jogamos a final dos jogos regionais contra a Sândalo e eu joguei muito bem. E a Sândalo me chamou para ir para lá. E eu lembrei do meu pai falando, falei, puxa vida, vocês conseguem transferir minha faculdade? Aí o cara falou assim, "Sim, cara, não consigo. E eu fui e falei com ele, então eu não vou. Se você tem o sonho de vir aqui para os Estados Unidos, entre em contato com o Lucas Negrin, lá da Nexus Next, que ele pode te ajudar a, primeiro, descobrir quais são esses caminhos para possivelmente vir aqui para os Estados Unidos. A gente tem vivido esse sonho já, eu tenho vivido esse sonho já há 13 anos, o Peter um pouquinho menos, mas a gente está muito bem estabelecido aqui. Na época a gente não teve a sorte da Nexus Next, mas essa vez a gente tem, né? Então, a gente pode ter. Estamos de É, volta com o grande Talmo Oliveira, eu acho. vamos ver. Deve estar se conectando ali. Enquanto o Talmo volta. Oi, Aê, Voltou. voltamos. Vamos lá. Ou não, né? Não sei É, se voltamos mesmo. e- em- enquanto a gente vê aí o Talmo se reconectando, às vezes você não sabe se você se qualifica, você fica pensando assim, ó, puxa, mas eu não sei se eu tenho o que é preciso para me mudar para os Estados Unidos ou para tentar trabalhar ou investir lá. É justamente esse é o primeiro passo. E o Lucas falou quando a gente conversou, você conversar com a sua família primeiro, e aí depois você precisa se perguntar lá para o Lucas qual é a sua história. E aí ele vai dizer para você lá, ó, baseado na tua história, aí você qualifica ou não oi. qualifica, você precisa fazer isso aqui e tal. Vocês viram que Talmo tá de caiu, né? volta. Aê, estamos de volta com o Tal. Aê, boa. Vamos Boa. lá, Talmo, você estava dizendo Isso, que não ia conseguir transferir a sua faculdade lá para a equipe do Sândalo, e aí? isso. E aí Meu travamos de Oi. pai. novo. Aí, voltou. Oi, voltou? Voltou, Voltou. voltou. Então, aí eu lembrei que meu pai tinha dito: o que aconteça, o que acontecer, não larga o seu primeiro ano da faculdade. E aí eu não entendia isso. E eu fui, dei uma negativa para eles. Na época, eu ganhava 2.000 dinheiros em Barretos. E eles me Dinheiros. Isso é ofereceram, boa. eu não lembro da moeda, né? E na época eles me ofereceram 35.000 para eu ir para Sândalo, de Uau. 2.000 para 35. E aí eu falei, poxa, uma bela grana, né? Pelo amor de Deus. E aí o pessoal falou, vai embora, cara. O time vai jogar o Campeonato Brasileiro e tudo. Eu falei, não, não, não. Vocês não estão entendendo. Meu pai falou para não largar se eles não transferissem. Então eu não vou. Só isso era em julho, logo depois que meu pai tinha falecido. E em outubro tinha os Jogos Abertos.
primeiro jogo nosso contra a Pirelli, de William, Xandó, aí era um timaço, né? E eu joguei para caramba nesse time, e o Brunoro e o Roma, que era o diretor, chegou e falou assim, nós queremos te levar para a Pirelli. Aí eu falei, tá bom, mas eu tenho que terminar minha faculdade. Ele falou, não, sem problema, eu espero você, eu espero você. E, moleque, pode saber, a próxima convocação da seleção brasileira, eu acho que você vai estar. E eu falei, Uau. poxa, maravilha, né? Todo mundo falou assim, esses caras são loucos. Aí fui para a Pirelli, cheguei lá para negociar, vi aquele tanto de troféu, Só foi a Pirelli, né? Só a só a Pirelli. Pirelli, velho. Aí eu olhei aquilo ali, os caras falaram, nós queremos você aqui. Você está vindo como terceiro levantador, mas isso não impede de você ser o segundo, o primeiro, né? Vai depender de você. Eu falei, olha, eu estou vindo para cá e vou fazer o meu melhor. Ah, tá bom, olha, nós não temos muito dinheiro, porque já está agora outubro, né? E você vem no final de dezembro, então nós não temos dinheiro, porque o orçamento já foi. Mas a gente tem 65 mil para te oferecer. Aí eu falei, como é? Ó, mas eu aqui, eu tenho que ir para Barretos ainda fazer as provas. Ah, é verdade. Não, você vai ter mais umas despesas, tudo. 70. Aí eu falei, não, não, mas não é por causa disso, não, né? Eu quero ver só o seguinte, eu preciso também visitar minha mãe, né? Eu queria saber, se eu vier para cá no Natal, eu vou poder... Ah, não, é verdade, você tem passagem de avião, tem tudo. Aí vamos fazer o seguinte, 75 mil. Ele Então, ia pera lá, aumentando, de 2000 de 2 mil fui para foi para 75. não, para 35 35. lá que Aí você eu, falou não, não, vou obedecer meu pai. é. E E aí depois foi aí, não, sessenta e não. cinco 70 65, setenta e 70, cinco 75. E aí eu fui embora. Fui embora, falei, mãe, olha, tem uma proposta disso, disso, disso. Eu já namorava com a Fabiana também, né? Minha esposa hoje. Ela falou assim, por que que você está demorando para assina logo, né? Eu falei, não, mas eu quis dar uma de difícil. Eu quis dar uma de difícil, né? Aí, beleza, fui embora, falou, não, aceito, tudo, né? Aí, beleza, assinei. Cara, eu cheguei na Pirelli, eu fui visitar minha mãe, fiz as provas, tudo, terminou o semestre, e eu cheguei na Pirelli dia 19 de dezembro de 1990. Olha, olha, de 1989, né? Aí, cara, eu cheguei aquilo ali e começou aquele, aquela bagunça toda. Primeiro treino, eu encontro com o William. Cara, eu olhei pro cara, eu comecei a tremer nas bases, assim, né? Aí ele foi, estendeu a mão e falou assim: bem-vindo, moleque. Bem-vindo e, ó, pode contar comigo. O que você precisar, pode contar comigo. Estou junto com Nossa, que você. legal. Uau. E eu sou grato demais a ele, sabe, cara, por ele ter me acolhido, por ter feito isso. E aí eu comecei a viajar com o time. E eu ficava no quarto com o William, cara. Ficava no quarto com o William. Então, era uma coisa assim, surreal de uma coisa tão rápida que estava acontecendo, né? E é Uhum. engraçado que meu pai morreu no dia 19 de junho de 1989, e aí eu fui e dia 19 de dezembro eu estava lá na Pirelli trabalhando. E no dia 19 de janeiro de 91, eu estava como titular da Pirelli. E aí começou. Aí rodei vários times, passei em vários times como atleta e tudo foi muito bom, cara. Tudo foi muito bom. Ganhou uma medalhinha, Um mais ou aqui, um menos, ali, né? é. Ah, Qual que foi mesmo? Sério? Não dá pra. Deu certo, deu certo. Acho que deu certo. não, deu certo, e depois fui para a seleção, 92, né? 92, aí em 92 teve a brilhante ideia de estar lá no meio, o Talma, lá de Tabira, cara, aquele cara que era magrelinho e tudo. Olha aí, ó. Nossa senhora, cara. Nossa. Dá até um. Ó, Ah, pra quem deu um tá nos arrepio pra ouvindo, quem. ó, pra quem tá nos Coisa mais linda, ouvindo, cara. tá mostrando a Meu medalha Deus. de ouro E de assim, ó, Barcelona. essa, Nossa. essa medalha aqui, cara, eu tenho uma alegria muito grande em ter participado da seleção e tudo, né? E sou muito grato por tudo que aconteceu. E perguntavam para mim: você foi em outra Olimpíada? Eu falei: pô, não precisou, cara. Só uma estava bom demais. Porque Só eu deu muito vivi. certo nessa uma. É,
E assim, tudo, aí a gente vai vendo, né? A equipe ela se forma de pessoas completamente diferentes, e que se encaixam, tem uma ligação tão forte que aí os resultados acontecem, né? Então foi maravilhoso. E dali eu continuei também, continuei fazendo minhas coisas, continuei estudando, me formei, graduei, especializei, fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora também. Ah, Então, Coisa maravilha. linda, cara. não Que para. demais. Bom, Talmo, bom, primeiramente aqui da minha parte, muito obrigado. É uma honra ter você aqui, cara. Honra mesmo, de verdade. Além de um grande profissional que você foi como atleta, o profissional que você é como técnico, mas acima de tudo, uma pessoa super acessível, super humilde. E, pô, a gente só tem a agradecer a você estar aqui para compartilhar todas essas histórias e conhecimentos com a gente. Eu fui um dos que foi diretamente influenciado a começar no voleibol pela geração de 1992. Eu lembro que eu comecei a jogar na praia lá, quando eu era moleque, com 9, 10 anos, e aí quando eu vi aquele time de 92 jogando e ganhando em Barcelona, eu falei, meu Deus, isso é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí comecei a jogar, né, no clube lá perto de casa, daí joguei até o começo da carreira profissional, mas essa paixão, esse amor continuou na minha vida como técnico de voleibol e agora como alguém que espalha e difunde conhecimento sobre voleibol. E você também continuou nessa carreira como técnico, né? Uhum. Você fez a sua transição de atleta para técnico. E como é que foi esse começo da vida como técnico e quais foram, você citou aí que você se formou, né? Enquanto você estava fazendo faculdade enquanto você jogava, se formou. Inclusive, eu joguei contra você lá na FUP. Foi É. uma das, um dos highlights da minha carreira como atleta. Vou jogar contra você lá na FUP. É, qual a importância, né, de se formar, fazer uma pós-graduação, um mestrado, agora continuando o doutorado. Então, conectando essas duas ideias, como que foi esse começo, essa transição de atleta para técnico? Qual a importância de estar sempre estudando? Bom, a transição de atleta para técnico, ela não é tão simples assim, né? Uhum, Ela parece que é fácil, mas não é. E a primeira coisa que eu fiquei atento para essa transição foi me qualificar. Eu queria estar dentro de quadra, mas eu queria também me capacitar, me qualificar, para que eu não pudesse fazer a mesma coisa que os outros fizeram comigo, né? Certo ou errado. Por quê? Porque o que fizeram comigo é diferente com o que eu tenho que fazer com outro atleta, né? E aí foi onde eu comecei a estudar e a buscar o conhecimento para unir teoria com a prática, né? Então, eu vejo hoje muitas pessoas que têm uma prática muito boa, mas que falta embasamento teórico para balançar ali, para contrabalançar. E eu quis estudar uma coisa assim, Feijão, eu nunca quis entrar pela porta do fundo de lugar nenhum, sabe? Eu quero entrar pela porta da frente, eu quero que eu tenha o reconhecimento que eu colocar ali para servir. Então, eu quero por isso ali. Eu não quero que chegue e fale assim: ah, você está aqui, você é do meu grupo, eu venho aqui que se beneficia disso. Não, não, isso aí eu não quero. Eu quero mostrar pelo meu valor, pelo meu conhecimento, pelo que eu posso entregar. E essa transição, ela foi difícil, porque eu tive que colocar o que eu penso e eu tive que construir tudo isso aí ao longo do tempo, né? Eu lembro que no primeiro treino, cara, eu anotava tudo ali direitinho, eu ficava, poxa, eu tenho que controlar isso, tenho que controlar aquilo, e tinha coisas que não dava para controlar, e não dá para controlar, né? Aí eu quero controlar, toda hora eu estou falando, não, cara, deixa a experiência das pessoas fazerem com que elas possam crescer também, uhum, né? Isso aí era o primeiro ponto. E eu tive um professor, cara, que ele dava treinamento esportivo para a gente. E ele falou assim: olha, isso aqui vocês não podem esquecer, cara. Isso aqui vocês não esqueçam de jeito nenhum, né? Porque se vocês lembrarem disso aqui em todo treino, vocês vão ver, pô, esse ponto, aconteceu isso no seu treino?
Beleza. Não aconteceu, ajusta para o próximo, que são os princípios básicos do treinamento esportivo. Né? E eu falei, pô, esse negócio é tão importante que eu vou criar aqui uma palavra que eu contemple todos os princípios numa palavra só, né? Pô, a gente tem Matviev, a gente tem Verkhoshansky, tudo, vou criar um nome também. Aí eu criei Ibasvisev. E aí, aqui eu tenho Ficou todas russo as. também. O russo Ficou também, russo. né? Eu tenho Impressionante. Matviev, vou criar isso aqui. Eu peguei as iniciais de cada princípio e criei essa palavra. Cara, eu passo por ela, eu não esqueço nunca mais. Né? Repete pra Então, gente. Repete pra gente o I, nome. Ibasvisev. Hum, Então, IB é a individualidade biológica, o princípio da individualidade biológica. O A, o princípio da adaptação. O S, o princípio da sobrecarga. O VI, o princípio da interdependência, volume e intensidade. O C, princípio da continuidade. O E, princípio da especificidade. E V, princípio da variabilidade. Cara, eu jogo isso aí todo dia no Cara, meu treino. tem. sensacional. Muito bom. Ah, Eu essa mnemônica aí foi muito bom. eu criei isso, cara, e eu levo todo o treino, cara. Base A Vicente. primeira coisa que eu Base vejo é o seguinte: Vicente. o que que é o meu treinamento? Eu preciso dar treino para o levantador. Esse levantador, cara, presta atenção, vamos tentar lembrar na memória ali. Fala um levantador ou um atleta que passaram na mão de vocês que tem um toque perfeitamente um igual ao outro. Não existe. Não Não, tem, cara. não tem. Não tem. Você pega jogadores da seleção brasileira, jogadores da Itália, não tem ninguém que dê um toque igual ao outro. Ou você pegar o Gianelli, você pegar o William, você pegar o Talmo, você pegar o Ricardinho, você pegar qualquer um desses, o Mago, qualquer um, ninguém dá o toque igual a ninguém. Eu falei, opa, então eu não posso dar treino igual para todo mundo. Olha que só estou falando de levantamento, mas você vai falar passada de ataque. Quem é que dá passada de ataque igual ao outro? Não tem ninguém. Não Então, existe. a mecânica é diferente, a biomecânica é diferente, a cinesiologia é diferente, a aprendizagem motora é diferente, o processo de ensino-aprendizagem é diferente. Então, eu tenho que dar um treino diferente. Eu não posso copiar e colar o que fizeram comigo. Aí entra no ponto que eu falei. Eu tenho que criar a minha metodologia de trabalho. E essa Espetacular. metodologia, eu tenho que ter um conhecimento que me embase para que eu possa aplicar tudo isso. Uhum. Muito Né? Então, foi dali que eu comecei. Opa, a transição não foi fácil, ela continua não sendo fácil ainda, né? Mas hoje com uma visão muito grande, por causa do conhecimento que busquei. Né? E esse conhecimento vai me dando suporte, vai me dando ferramentas para que eu possa olhar e falar assim, poxa, às vezes esse atleta não está conseguindo executar um movimento, mas por que será? Pô, faz de novo, bota a bola lá. Não, às vezes é um problema físico nele. Às vezes o quadril dele não tem uma mobilidade para um lado esquerdo ou para um lado direito que não permite que uma perna passe da melhor forma para fazer executar o movimento. Às vezes ele tem uma deficiência no giro, na rotação de um membro, na rotação interna, na rotação externa. Aí eu preciso entender de biomecânica, né? Para eu saber por que, que ele não está fazendo uma alavanca boa, por que, que ele não está fazendo uma puxada boa. Às vezes ele tem um problema articular, às vezes o tornozelo dele não tem uma flexibilidade melhor, né? Então eu tenho que entender. E aí eu pergunto, será que nós estamos muito e eu vou falar que a formação que o Peter colocou ali, a nossa formação, para mim, os treinadores de base deveriam ser os treinadores mais bem remunerados de todos. Porque é dali que sai o negócio grande, cara. Dali é que vai sair o refinamento, entendeu? Então, é mais conversa ainda, mas eu acho que a transição foi muito nisso, e eu sou muito feliz em poder colaborar com a formação de atletas, colaborar com o aprendizado de atletas, conseguir mudar movimentos de atletas, conseguir mudar, não, a gente criar novos movimentos, porque quando você está consolidado no movimento é difícil você fazer uma mudança, né? Então, criar novos movimentos, criar novas ferramentas de atividade, de movimento,
para que ele possa aprender um movimento novo e poder executar com mais tranquilidade. Boa. Pô, espetacular. Eu vou aproveitar esse gancho aqui e eu vou inverter um pouquinho o nosso roteiro. Beleza, Peter? Então, só para a gente tem um roteirinho aqui que a gente segue, mas esse gancho é muito bom para eu te perguntar quais são as suas metodologias e referências. E aí, já Uhum. aproveitando e perguntar quais conceitos técnicos, táticos, estatísticos são essenciais para o seu trabalho. Bom, vamos lá. Metodologia, tá? Eu vou em cima dos princípios básicos do treinamento, que eu acabei de falar. Uhum, Eu acho que ali é uma coisa que eu sigo. Eu gosto do Bompa, falando muito e da BOME também, né? Falando de treinamento longo prazo. Eu tenho dois caras também que eu queria falar, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, né? Mas não sei se vocês conhecem. Um é o Feijão e o Pira. é isso. Como São assim, dois velho? caras. Eu tive mais tempo com o Pira, né? E o trabalho que ele realiza lá é um trabalho muito bacana, cara. Muito bacana de conhecimento. A gente teve tempo de. Cara, nós sentamos e trocamos ideia por longas horas, entendeu? Uhum. Enquanto eu estava Dias. lá, por longos dias, Sensacional. varava a noite, tudo discutindo algumas coisas e tudo. Verdade. E o que você, Feijão, também tem postado, eu acho que vai muito ao encontro do que eu também penso, sabe? Do que vocês dois falam ali e tudo. Tem uma discordância de algumas coisinhas ali que Uhum. eu vou falar para você, que eu preparei também, né? Opa, opa, Depois eu vou te mandar o estudo por causa disso. não, pô, eu mas, tô mas, muito, muito curioso para saber. E mas ao obrigado, mesmo porra. tempo, não, mas ao mesmo tempo, eu falei, puxa, será que não é por causa disso, disso, disso? Então já tem uma pulga atrás na orelha da gente Vamos, aí para vamos a gente discutir, vamos pensar discutir. e entrar numa linha, né? Quando você falou do 4 por um lá. E nós fizemos um estudo de saque, saque por cima, para grupos diferentes e para frequência de feedback, né? Que Então, legal. pessoas que nunca sacaram. E nós fizemos a frequência de feedback em tempos diferentes. 3, 5, 8 e 15. E o melhor resultado de retenção de aprendizagem foi com 3 para um, né? 33%. Interessante, Mas aí interessante. pessoas, eu vou até te mandar o estudo Por também. favor, por Eu favor. fiz com o Dr. Herbert Ugrinovich, lá Ah, da grande UFMG, Granovich. Aham. e aí nós falamos. Só que eram pessoas que nunca tinham vivenciado isso, entendeu? E eu acho que vai muito para o que você fala do 4 por um, de pessoas que já têm uma vivência ali. Eu acho que Uhum. ali até pode deixar até um pouco ali do erro mesmo, sabe? Porque ali eles vão aprendendo com esse processo e eu não preciso estar falando. Às vezes a gente falando até prejudica isso. É. Bom, esse 4 por um, falando especificamente disso, vem de uma ideia do John Castle, que escreve bastante sobre aprendizagem motora, aprendizagem Aham, para ensino de voleibol para categorias iniciantes. E uhum. ele preconiza esse 4 por um. E aqui na minha realidade, eu trabalho com atletas já que são de nível adulto, o universitário são atletas que já têm um repertório motor, uma capacidade de solução de movimentos muito grande. Então, Então a uhum. gente faz mais ainda, tipo, é 10 para um, 10 Justamente, movimentos para um justamente. feedback, ou às vezes Não, nem dá feedback. E mas assim, quanto perfeito. mais especialista o atleta é, menos feedback você precisa dar. Às vezes é 10 por um, às vezes é 2 para um, depende da situação. Também não é um negócio fechado, é Aham. algo adaptável. Tem, e tem É mais uma, perfeito. tem mais uma coisinha aqui, que é a particularidade do saque, né? O saque, Também por é. ser o primeiro fundamento, você praticamente não tem interferências externas ali, então é mais controlado do que as outras Uhum. ações
do Uhum. jogo, né? Que tem muita variabilidade. Sim, sim. Mas é muito interessante essa E discussão, hein? é interessante que você colocou isso, que você falou isso, Peter, que eu acabei de postar, na verdade, 10 minutos atrás, 10 minutos antes da gente começar esse episódio, das fases da aprendizagem, né? De fase cognitiva, associativa e autônoma. Uhum. E eu falo da interdependência de ações anteriores e subsequentes. E o Uhum. saque não existe uma ação anterior, existem ações É, subsequentes. Então, você como sacador, você não é influenciado por uma ação anterior, mas a ação subsequente pode ser influenciado, pode influenciar o seu saque, entendeu? Então, perfeito. isso também entra na questão do feedback, mas putz, se a gente Eu começar, acho que a gente vai eu acho que falar disso. uma ação anterior aí já é um trabalho mais para o lado psicológico, entendeu? Também O cara já que chegou, o também braço entra. encolhe, sabe? Exatamente, exatamente. Às vezes não é uma ação em si, mas o momento do É jogo. intrínseco, é Exato, intrínseco ali. Que exatamente, tipo de jogo que eu tô jogando, que exatamente. momento do jogo, é primeiro set, é final de set, é Perfeito. começo, é final, é final Não, olímpica, e para né? isso aí, Exato, Pira, e para isso aí, Feijão, eu uso de uma memória fotográfica muito grande, sabe? Então o cara foi para o saque, ele errou, já tem algumas coisas interessantes para a gente perceber, né? Se ele errou na rede, se ele, vamos botar um exemplo, se ele errou o saque para fora, na cabeça dele, ele colocou o seguinte: coloquei muita força. Então, na próxima, quando ele voltar, ele fala assim: eu tenho que tirar a força, porque eu errei o anterior, eu errei. A chance desse saque bater na rede, chegar na rede, bater ali e cair, é muito grande. é. Né? Então, a gente tem que, opa, atenção para isso, atenção para aquilo, sabe? Uhum. E Legal. fazer com que os atletas também tenham essa memória de jogo para saber o que está acontecendo, entendeu? Então, Aí que vai a importância do técnico da base de estimular as crianças a estimular a lembrarem, pensar nisso, né? ou a gente faz Não muito precisa aqui, da gente estar falando isso, entendeu? exato. Tem Ó, duas, pensa. tem duas coisas, né? Uma coisa interessante aí do ponto de vista da pesquisa científica, e talvez o saque, por ser essa habilidade, a primeira, né, que vai iniciar o rally, tenha poucas influências anteriores, talvez seja, e aí é que eu estou especulando, tá? Não fiz essa pesquisa. Talvez seja um dos fundamentos mais estudados, que é mais fácil de controlar, né? Uhum, Ali o ambiente de experimentação. E, e aí a outra coisa que eu ia dizer é essa coisa da estratégia, estou esquecendo como fala, da estratégia coletiva, né? Então eu preciso lembrar do meu último saque, como foi, que você uhum, acabou de falar, isso individualmente falando, né? Mas e a galera que veio antes de mim, sacana? A gente teve uma boa sequência de saque, nós estamos ali, o nosso break tá legal. E isso é uma coisa que a gente consegue estimular lá no sub-12 já, né? Ó, pelo menos a gente fala assim, ó, como é que a menina, eu falo de menina porque eu tô falando feminina, como é que a menina que foi antes de você, como é que foi o saque dela? Ela sacou uma vez só, duas, três, ela errou, e aí isso talvez a gente consiga substituir como a ação que vem antes do seu saque, né? E não é. tá ali Não, super e, variada, mas estimular isso nas crianças, né? e você tem que pensar também não só no seu time, né? Ah, antes de mim foi um atleta que errou, mas logo após o meu saque, quem é que vai sacar do outro lado? Exatamente. Do outro lado tem uma bomba para lá. Então, se eu der esse saque de graça, poxa, para eu fazer minha virada de bola vai ser cada vez mais difícil, entendeu? Então, tem que pensar em cada situação ali, Perfeito. são jogos diferentes, né? É, São jogos, cada rotação de um lado para o outro são jogos diferentes. Existem vários jogos dentro do jogo. Muito Então, legal. e nós temos um assunto não, aqui para muita coisa. é muito importante a gente entender isso, porque muitos técnicos olham fundamentos como ações isoladas. E Uhum, uma coisa influencia a outra altamente, like, é muito diretamente correlacionado. sim, E a gente tem que entender sim, disso, né? Eu até escrevi no meu certeza. post, indo mais todos os complexos do jogo são altamente dependentes de ações anteriores e subsequentes, e Uhum, são altamente complexos para alunos que ainda estão no estágio cognitivo. Então, se uhum. você não estiver aprendendo uma habilidade. Por isso, entenda, que o erro vai estar presente. E isso leva a outras habilidades do treinador, como saber comunicar com seus atletas, entre outras. Uhum. Então, correlaciona direto com o que você está falando.
Tá. Ô, Feijão, isso aí é perfeito, cara. Isso dá trabalho pra caramba. Dá trabalho, Isso dá Ô, exatamente. trabalho demais, Cara, cara. dá Você trabalho demais. pensar, né, você não vai ali só para soltar bola, pô, isso aí é Verdade. fácil, entendeu? Mas Tá. eu pensar do processo de ensino-aprendizagem, eu pensar como que eu vou entrar na mente da pessoa, como eu vou entrar na formação da pessoa, é muito difícil, cara. Uhum. Não é tão simples assim, É. entendeu? E precisa tempo, precisa conhecimento, precisa e conectar uma série de coisas ali para funcionar tudo bem. para quem trabalha com profissional, e cada temporada você vai ter uma equipe diferente. Às vezes você mantém uma certa quantidade de atletas, né, de uma equipe para outra, mas ali na próxima temporada você tem que traçar esse perfil psicológico e da sua equipe e o nível técnico, tático da equipe. E aí é sempre um recomeço. Às vezes a gente pensa que só quem trabalha com base que todo ano recomeça, né? Porque você tem uma equipe completamente nova todo ano. Uhum. Às vezes uma, duas meninas que estavam jogando na categoria de cima ficam, mas se a gente tiver o Ibas Vicev na cabeça, ó, olha lá só. E É, tudo isso que vocês Nossa, muito falaram bom. agora é, vai lá no princípio da adaptação de novo, né? Eu preciso estar. E às vezes e é muito fácil da gente negligenciar nós como professores, Muito. porque a gente quer protocolarizar tudo, nós queremos fazer tudo dentro de processos e sistemas, o que é uma coisa muito boa para nos ajudar a ela tem um estabelecer norte, uma né? linha de trabalho, exatamente. Mas o princípio da adaptação, ele é um dos princípios fundamentais do treinamento esportivo. Se a gente não tiver Uhum. disposto a observar esse princípio, nós vamos ali, o nosso treinamento vai virar programação de robô em vez Uhum. de treinamento. Perfeito, Muito bom, perfeito. muito bom. Muito bom. E Talmon, você tem esse viés, né, de aprendizagem motora, tal. Mas agora falando dos seus times taticamente falando, e aí você pode até complementar com alguns dados estatísticos que ajudam nessa sistematização tática. O que é importante para você em termos táticos nos seus times? Feijão, bom, primeiro vai depender muito da condição técnica do meu time. Boa, Opa, vamos fazer uma boa. pausa aqui Não, para a fa- gente não degustar. faça, não faça taticamente que o seu time não consegue fazer tecnicamente. Muito bom. Justamente, né? Espetacular. Vamos pegar um exemplo assim, vou jogar taticamente, vou sacar lá na um. Tá bom, isso é uma tática, né? Mas da um, eu sacando por onde? Eu sacando da um para um, eu sacando da 6 para um, eu sacando da 5 para um, porque tem diferença, já muda aí, Total. né? Porque a tendência dessa bola retornar, ela é completamente diferente. Se eu saco em diagonal, se eu saco do meio, se eu saco na paralela. Então, a tática minha, eu parto de um princípio que eu tenho que trabalhar a variabilidade, né? Então, eu trabalho a variabilidade das habilidades e a variabilidade dos fundamentos. Uhum. Eu encaixei no princípio básico do treinamento lá Do da último V lá. variabilidade. Eu encaixei nisso. Por quê? Porque existe um estudo onde fizeram com um basquete, tá? Quando você faz arremessos de uma só posição, né? Você aprende ali, você aprende muito rápido, você tem um acerto melhor num curto espaço de tempo. Mas se você dá um tempo, né? Dá um tempo de prática e depois você retorna, o cara que fez em posições diferentes, ele consegue ter uma retenção da aprendizagem melhor. Então, eu trago isso para o voleibol, fazendo com que a minha prática que seja variada, né? Sacando de um lado para o outro. E assim, saca na diagonal, saca na paralela, saca de um lado, e vou mudando o posicionamento. Ali vai criando conexões neurais, né? Falar, ó, o meu ângulo de batida não pode ser o mesmo para diagonal, de um para um, do que o ângulo de batida, porque tem um espaço menor de 5 para um. Então, eu tenho que criar essas conexões ali. Ali começa a minha tática. Então, eu tenho que olhar a condição técnica do meu time, o que eu tenho
de dificuldade para a estratégia. Ah, meu bloqueio tem mais dificuldade na posição 2 e contra a ponteira da rede lá, ou o ponteiro da rede. Então, tem que fazer com que a levantadora tenha dificuldade de colocar essa bola lá na posição 4. Aí entra qual é a posição que esse levantador está. Ele está lá na 4. Poxa, então ele vai ter um tempo para percorrer até a 2. Qual é a tendência do meu saque? Sair da 1 para 1 e de cair lá na 2? É menor, porque a tendência é dele voltar um pouco mais para o meio de quadra. Então, eu trago meu saque para 5, fazendo 5 para 1, que esse saque retorne em paralela. Então, entra em física, é reflexo, né? Eu saquei na De novo a paralela, interdependência entre as ações anteriores e subsequentes. É justamente. ângulo de Praticamente falando. incidência, ângulo de reflexão. Então, eu vou sacar de paralela, vai voltar na paralela. Se eu saco em diagonal, reflete em diagonal. Então, eu tenho que, imagina, cara, na minha cabeça eu tenho que criar tudo isso e saber, porque se o cara muda uma posição lá, mudou completamente, entendeu? Tem uma. Então, Talma. hum, Não, que eu você trouxe para a gente esse estudo do basquete, só para os professores que trabalham aí com as crianças, a gente lembrar que o nosso esporte ele é acíclico, ele não é uhum, cíclico. E quando a gente faz um treino bloqueado, né, que é isso que você falou, é o treino bloqueado, né? Eu vou lá, faz os mesmos arremessos, um tanto de arremessos do mesmo lugar. Quando a gente faz isso, a gente está partindo para uma metodologia que é uma metodologia que é interessante para esportes cíclicos, né? Nós estamos criando um padrão, a gente está treinando lá o GCP, né, o gerador central de padrão, lá no nosso cérebro. Então eu vou arremessar tantas bolas daqui, uhum, porque é isso que é o meu esporte. Então, se eu uhum, estou lá no ciclismo, eu estou girando a minha perna sempre do mesmo jeito. Perdão aí os especialistas em ciclismo se for diferente, mas são esportes em que o padrão de movimento ele se repete, se repete, se repete. No nosso esporte, não. Então, uhum, quando a gente faz um treino bloqueado, desse jeito, nós estamos ferindo ali o E do Ibasvi-7, que é a especificidade. Nós estamos uhum. treinando de um jeito que não é o nosso esporte. O nosso esporte ele é acíclico e, portanto, É. os nossos E, treinos, os nossos exercícios, eles precisam ser acíclicos também. Peter, e vale lembrar que nem, olha a palavra, tá? Nenhuma ação se repete. Nenhuma. Nunca mais a ação que você fez, ela vai se repetir. Nunca mais. Ela é única, porque o tempo é diferente, o momento é diferente, a velocidade é diferente, o ar é diferente, tudo é diferente. A Ou gente seja, volta lá na filosofia, né? Um homem diferente mergulhando num rio diferente. não, nunca mais o meu toque vai ser igual. Nunca mais, cara. Então eu Bom, tenho que entender isso aí. E é Isso é, mu- complexo, né? isso é muito bom, é muito bom. Isso é dinâmica ecológica pura, que é o que a gente tem falado bastante, eu e o Peter, né? O Ecological Dynamics lá, Constraint-Led Approach, que é uma metodologia para aplicar a dinâmica ecológica. E o que você falou da variabilidade é muito importante. Existe um conceito, né, na dinâmica ecológica que fala de sobrecarga por variabilidade. Então Uhum, você treina o seu time. É como se fosse uma sobrecarga de volume lá na musculação. Uma sobrecarga técnica seria um método de fazer a sobrecarga técnica e tática seria por variabilidade. uhum. Então é bem legal isso que Ó, você falou. eu tive uma experiência. É bom contar também as coisas que não deram certo, né? Todo mundo Claro, fala assim: lógico. ah, eu faço isso e dá certo, eu faço isso. Não, cara, eu já Boa. fiz tanta coisa que deu errada, sabe? Eu agora lá em Alain, eu queria poupar o Tom Edgar, o oposto australiano, né? Sim. Eu queria poupar o Tom, só que o cara, ele tem 2,12 m, velho. Ele é muito grande, então eu não queria colocar ele para saltar, né? E ele sempre pronto para fazer as coisas e tudo, um cara fantástico. E aí eu cheguei e falei assim: ô Tom, nós precisamos de fazer o seu saque, mas eu vou tirar o seu salto. Aí eu fui, cara, coloquei o cara para sacar em cima de um caixote lá, sabe, de uma mesa. E aí ele sacava, pau, pau, pau. Só que, cara, tem 2,12 m e a mesa mais 80 e poucos centímetros, 1 metro, Madonna, né? né?
E aí, o saque dele começou a não dar certo, cara. O saque dele, quando ele foi para o treino, quando ele ia para o jogo, ele começou a errar. Mas errava assim, 4, 5 saques, num, 3, 4 saques num jogo. Isso aí para ele já era muito, né? E ele fazia diferença muito grande. E aí eu fui e falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E eu fui checar nos meus treinos e nos vídeos também. Eu olhava e falei assim, puta, aqui está o problema dele. E aí eu falei com o meu assistente, ó, eu errei nisso aqui. Eu errei no processo de saque dele e eu vou tirar. Aí eu tirei a caixa, falei, ó, você vai tirar a caixa, vai só, não encaixa, eu quero só o braço nisso aí. E aí à tarde a gente faz a parte com salto. Então eu desmembrei, né? E depois joguei com salto. Cara, uma semana de trabalho, a virada de chave que ele deu, ele tinha controle para tudo quanto é lado. E aí eu trabalhei em cima de variabilidade, né? Que ele tinha que sacar uma na posição, uma na outra, e mudava de posição o tempo inteiro. Cara, a retenção dele em uma semana foi coisa assim absurda. Porque ele já tinha um padrão motor bom, né? Ele tem um repertório, padrão não, um repertório motor bom. E esse repertório motor, com a variabilidade, ele conseguiu fazer essa retenção e conseguiu ter o controle desse saque, né? Então, vale a gente ver também os nossos erros, né, cara? Sem O que que a dúvida. gente está Porra, colocando Sem de dúvida. processo e tudo. é. E, cara, eu sou um cara que eu vejo no meu treinamento onde que eu estou errando, onde que eu tô, o volume aqui foi demais, aqui a intensidade, poxa, podia apertar um pouco mais, eu podia, sabe, eu vou dando aqueles ajustes com parafuso ali, sabe? E dando uma arrumada no trabalho dia a dia. Sensacional, muito bom mesmo. Excelente. Bom, você já falou aqui bastante saque, que parece ser uma, uma habilidade que é importante, né? E, pô, pensando no jogo masculino hoje em dia, saque não só no masculino, né? No voleibol em geral, qualquer voleibol, né? Falando de voleibol masculino indoor, feminino indoor, praia, grama, neve, lua. O saque realmente é uma habilidade muito importante. Qual outra parte do jogo? Você preconiza bastante treinar side-out ou transições? O que que é importante lá no seu treino? Eu busco um equilíbrio muito grande em todos os sistemas, né? Uhum. No feminino, eu antes dava muita ênfase para o break, sabe? A parte do break eu dava muita importância do sistema defensivo e tudo, e faz uma diferença muito grande. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que treinar o nosso time, nossos atletas, é eles entenderem o que está acontecendo do seu lado e do outro lado também. Boa. Isso é entender. Porque às vezes a gente fala assim, ó, nessa passagem o cara vai atacar em tal lugar. Tá bom, mas se ele passar um curto, ele é diferente. Então, o atleta, ele tem que visualizar aquilo ali, ele tem que ter o entendimento do que está acontecendo para ele poder tomar as melhores decisões, né? Então, acho que eu tento fazer nos meus treinamentos um equilíbrio em cima da necessidade maior do meu time. E como o Pira falou, poxa, cada ano é um time diferente. Se você mudar 2 atletas, um atleta que seja, mudou o sistema todo. Eu tenho que fazer em função da necessidade do meu time. Então, eu vou muito em cima do que o meu time pode fazer de melhor e eu vou reforçar mais aquilo ali para ser um diferencial. Eu ataco um pouquinho, ataco bastante também a deficiência do meu time, né? Em função do que o adversário vai fazer. Então, eu tenho que estudar o meu time em todas as situações, mas eu também tenho que saber quem é o adversário que eu vou enfrentar, porque ali vai mudar completamente as estratégias, né? Então, eu vou mais em tudo. Outro problema, né? Eu deixava o saque, agora também mudo um pouco no meu conceito, né? Eu deixava um saque para assim, mais próximo do jogo a gente vai lá e trabalha o saque. E eu vi que não, o saque é uma parte importantíssima do treinamento, da formação do meu time e do desempenho do meu time.
Então, eu tenho que treinar também sistematicamente. Eu tenho que ter um tempo maior para colocar esse saque. Às vezes a gente quer correria, né? Volume, tudo, e a gente esquece que o jogo parte ali do saque. Então, eu comecei a dar mais ênfase também para o saque, né? Agora, você fala assim, o que você dá mais ênfase para o treinamento da sua equipe? Eu acho que a leitura de jogo e as tomadas de decisões. Isso aí Cognição. são as duas coisas que não vão fugir de qualquer sistema que eu coloque, sabe? Não vão fugir. O atleta tem que visualizar o que está acontecendo do outro lado. O jogador passou no lado direito, ele vai levar um tempo para percorrer. Então, o atleta tem que saber isso. Hum. E aí eu vou colocando em cima de biomecânica também. Por exemplo, vamos pegar Brasil Central, tá? Central, o cara sai da posição 2 e vem bater uma chutada de meio. A tendência dessa bola, em 90%, é de bater essa bola um pouco mais de 5 alongada, 6 e mais para um, né? Então, eu não tenho mais uma bola fincada ali na posição, na 7 que a gente chama, né? Lá no fundo. Para que eu vou colocar um central ou um líbero defendendo ali? Então, a biomecânica. Agora, vai ter o Rodrigão. O Rodrigão vai chegar e vai enfiar essa bola no meio da linha dos 3 metros, né? É a individualidade biológica. Mas a padronização de mecânica de movimento, eles têm que entender. Então, o atleta, no sistema, ele tem que já ter a visualização de tudo isso. Eu visualizo todo o sistema, todo mundo que está puxando a bola, se o passe vem bom, vai puxar aberto, onde que eu vou movimentar, e aí todo mundo tem que entender e haver um sincronismo nesse movimento, né? Para leitura de jogo. Então, leitura de jogo, tomada de decisão em qualquer fundamento que eu vou usar, em qualquer sistema que eu vou trabalhar. Deixa eu fazer uma interrupção rapidinho, porque eu não posso perder esse gancho. Calma. E não vamos mudar de assunto, tá? É a mesmíssima coisa. Quando você fala da minha equipe, dos meus atletas terem que entender o que está acontecendo do outro lado da rede, ou estudar o adversário, então, quem trabalha aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, no nível universitário, você tem acesso à equipe que você quiser para você estudar, né? Mesma coisa com as equipes profissionais. Como é que você sugeriria para o professor que trabalha com a base? Então, eu tô lá com meu sub-15, os meus sub-14. Eu treino e eu vou jogar contra um outro sub-15 nessa temporada, que não é o mesmo sub-15 do ano passado. Porque o sub-15 do ano passado, esse ano, ele é sub-17. Então, é, essa leitura, esse estudo do adversário, pode ser que ele seja um pouquinho diferente para a base, né? Uhum. E aí, portanto, o meu raciocínio como treinador, eu preciso mudar um pouquinho, porque eu não vou ter, teoricamente, ou muitas vezes, acesso às tendências do adversário. Posso ter acesso às tendências do jogo baseado nesses estudos da física que você disse, a tendência da biomecânica e tal, mas qual é a sua sugestão para os professores que trabalham ali na formação dos atletas? Como é que a gente pode manter nos nossos treinos esse estímulo cognitivo para os nossos atletas? Deu para entender? Eu acho perfeita a colocação, porque em níveis diferentes, também o seu lado de leitura e o lado cognitivo, eles também vão ser diferentes, mas acompanham, sabe? O seu lado cognitivo, ele acompanha também o lado motor de visualizar um movimento. Mudou de categoria. Beleza, mas no que eu posso fazer para estimular essa leitura, essa tomada de decisão dos meus atletas, mesmo não tendo um grande repertório, né? Mas então eu tenho que, se não tem um tanto de repertório, alguns repertórios serão chaves, né? Por exemplo, não saltou. Não saltou, tem um outro tipo. Tá batendo uma bola, não tem força para a bola chegar lá no fundo de quadra. Então, o que que nós podemos fazer
quando uma pessoa vai atacar e não tem força para chegar no fundo de quadra. Eles vão falar: a gente tem que chegar um pouco mais para frente. Poxa, boa solução, né? Então, quando essa pessoa estiver ali, atenção que a bola não vai tanto no fundo. Você pega um jogo masculino e feminino, tá? Você pega uns cavalos lá de Polônia, os caras que têm braço para estourar. Às vezes o cara da posição 6 ele está fora de quadra, né? No feminino, pouquíssimas vão atacar e conseguir bater uma bola e explodir para ela ir para fora de quadra. Então, o jogo fica um pouco mais dentro da quadra, dentro né? da quadra. Então, o posicionamento é um pouco diferente. Mas eu acho que o nível cognitivo que você da exigência cognitiva também vai em função da exigência motora. Então, você pode colocar em cima de pontos chaves, não tanta informação como num time adulto, mas não pode deixar aquela pulguinha assim, ó, vamos pensar o que está acontecendo ali. Né? A gente tem que ter essa leitura, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa está aqui para atacar uma bola, ela nunca vai voltar para o outro lado. Então, esse conceito aí, é claro que ela vai ter que fazer. Ela está lá virada para uma bola naquela direção em diagonal. Beleza, essa bola vai na paralela? Não, a partir do momento que ela fez o movimento, movimento balístico, né? Ela faz, não tem mais condições de mudar. Então vai chegar, aí entra uma coisa, vai chegar um momento que essa bola não muda mais a direção. A hora que encostou, não tem mais jeito. Mas um pouco antes, se você tiver uma leitura, ele já dá a dica para onde ele vai, essa bola vai. Uhum. Então nós temos que ver o seguinte: onde que eu tenho que estimular o meu atleta a fazer essa leitura do que ele vai ter que fazer? Então eu tenho que antecipar um pouco, não quando a bola sai da mão da batida para ela chegar lá. Então eu tenho que fazer uma análise um pouquinho antes, entendeu? Por que os caras, os top que executam o movimento, a leitura deles é um pouquinho antes, cara, da execução do movimento. A leitura é antecipada. Esses caras são milésimos de segundo, mas são esses milésimos de segundo que vão fazer a diferença de uma passada chegar mais rápido, de uma chegada numa defesa vai ser mais rápida, porque a pessoa já percebeu na perna que a perna já veio mais lenta e não tem mais a pegada. Então são dicas assim bem pontuais que a gente vai estimulando desde pequenininho mesmo. E a gente precisa colocar no treino. Muito, muito Cara, Ah, bom. tem, que, olha, tem. a gente teve um episódio com o Fábio Corrêa, onde ele falou dos três mecanismos de performance, né? Do perceptivo, decisório e efetor. E isso que você falou traduz bastante esse conceito. E olha, que aula, meus amigos, que aula! Que é isso, sensacional. A gente podia Que continuar aula. falando disso por anos. Eu ia falar dias, meses, não, mas dá para falar muito mais sobre Eu já isso. vou até virar a Mas não, página, porque minhas é, é, anotações já estão eu indo para a queria te segunda perguntar página. uma outra coisa aqui agora, saindo um pouquinho dessa parte metodológica, né? Você teve muitas experiências no Brasil, mas também teve experiências no exterior, né? Então, Sim. a minha pergunta para você é a seguinte, ó: quais foram as maiores, no seu ponto de vista, as maiores conquistas no Brasil e no exterior? Não necessariamente ah, conquista de medalha e colocação e tal, mas que conquista a gente pode traduzir de várias formas, né? E os Sim. maiores aprendizados que você teve no Brasil e no exterior, e aí eu já vou emendar com a minha próxima Vai me pergunta, hein? lembrando aí das Tá. perguntas. Então, conquistas e aprendizados no Brasil e no exterior, e a partir dessa sua experiência, né, como que você vê o vôlei brasileiro hoje e que a gente pode fazer para melhorar? Pira, eu sempre falo que ganhar títulos é muito bom, né? E ser levado para o pódio é muito bom. Mas eu vou falar que, para mim, as maiores conquistas que eu tive dentro do esporte, vou falar como treinador, foi de transformar pessoas.
Caraca. Essa para mim é a maior conquista que eu tenho, cara. Nem todos, acredito que foram transformados, sabe? Mas a semente foi lançada. E aí existem sementes que dão frutos rápido, existem sementes que demoram muito, mas a semente está lá. Para mim, em todos os times que eu passei, essa foi a minha maior conquista, de poder ter transformado. Antigamente eu queria transformar todo mundo, sabe? Mas eu fui vendo que se eu conseguisse, dentro do meu time, transformar uma pessoa, para mim já valeu a pena. Uma pessoa. E aí, em todos os times que eu passei, eu consegui dar os meus treinamentos, nunca precisei de gritar, esbravejar, rasgar a camisa, sabe? Nunca precisei nada Da disso. punição. Não, não, vai, paga isso, sabe? Não, só quando fosse de brincadeira mesmo, tudo. Mas nunca fiz nada para menosprezar qualquer um dos meus atletas. Então, isso aí é minha maior conquista, sabe? Meu coração se alegra por por tentar fazer isso o tempo inteiro. Ganhar títulos, claro que é importante, né? E eu passei, em todos os times que eu passei, eu consegui deixar um legado muito forte com conquistas, né? Então, Sada Cruzeiro, um time que tinha um investimento muito baixo, nós conseguimos deixar o time, o primeiro título de campeão mineiro foi comigo, né, diante do Minas, que era uma potência lá. Depois fiquei em terceiro lugar por uma bola, cara. Nós não fomos para uma final de Superliga, mas ficamos em terceiro, que foi muito bom. Depois dali eu saí do Sada, foi uma troca de treinadores, né? Fui para Montes Claros e na semifinal contra o Sada, Montes Claros arrancou o Sada da semifinal. Nós fomos para a final de Superliga. Acho que ali foi talvez uma virada muito grande na minha carreira, que foi muito importante. Depois eu tive a oportunidade de ser treinador de feminino, e foi um desafio muito bacana, foi um aprendizado muito grande. Vi a diferença dos dois esportes completamente diferentes, né, dos dois naipes, e aprendi muito com o feminino. Hoje eu consigo levar coisas do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, né? E são conceitos importantes para melhoria de treinamento, para melhoria da performance. Então, isso aí foi muito bom. Depois eu tive a oportunidade também de fazer meu mestrado enquanto estava aqui no SESI, no feminino, porque eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria ter uma experiência voltada para o meio universitário. Eu queria conhecer o meio universitário. E aí, com o mestrado, eu tive a oportunidade de coordenar 6 cursos na área da saúde. Eu coordenei educação física, fisioterapia, nutrição, biomedicina, farmácia e enfermagem. Então, a área da Uau! saúde eu coordenava dentro de uma universidade. E eu aprendi muito ali também, mas também com o mesmo foco de performance para os alunos, de querer fazer o melhor o tempo inteiro e também de transformar pessoas. Hoje tenho isso aí como um carinho muito grande. E aí depois eu tive 2 experiências fora do Brasil, na Arábia Saudita e depois nos Emirados Árabes. Mas também tive uma experiência, cara, olha que doideira. Eu queria, como treinador, e levava minha filha para treinar no Olímpico, lá em Belo Horizonte. E aí a treinadora de lá, ela ficou grávida. E eles estavam fazendo um processo seletivo para achar um treinador, para dar o treino lá no lugar dela. Eu olhei e falei assim, caramba, eu vou fazer esse processo seletivo. Porque eu trago minha filha todo dia para treinar aqui. E eu era coordenador na faculdade. Eu Imagina vou o fazer. contratante vendo. Não, você não, Né? você não tem Exatamente isso que eu ideia. tô Ó, pensando, os cara. caras falando, pô, Eu tá de sacanagem. mandei, eu mandei, eu fiquei calado, mandei meu currículo no site, tudo direitinho, fiquei quieto, não falei nada. Aí o presidente do clube ficou sabendo. Ele falou assim: pelo amor de Deus, chama esse cara aqui para a gente conversar. Eu fui conversar com o presidente, cara. Chegou lá e falou assim: você tá maluco? Eu não tenho condições de pagar para fazer um negócio desse, não. Ele falou: mas eu não estou perguntando se você tem condições de pagar.
o processo seletivo está aberto. Eu venho trazer todo dia minha filha para treinar e fico esperando ela fora do ginásio. Cara, eu tinha um sonho de treinar minha filha. Então, poxa, tem algum problema? Não, não, o problema não é seu, o problema é nosso. Como é que nós vamos fazer um negócio desse? Eu falei, não, não esquenta, não. Eu vou fazer a prova, todo o processo seletivo, Todo o processo entrevista, normal, é tudo como todo mundo. normal. Aí, beleza, o cara chegou e falou assim, pô, vamos fazer. Ah, mas tal, o salário. Eu falei, cara, eu não estou preocupado com o salário, não. Eu só quero ajudar o time. Cara, fui dar treino. Eu vou pegar uns depoimentos das meninas, cara, mas elas Imagina o evoluíram de Talmo um jeito, chegando no cara. primeiro dia. Elas evoluíram de um jeito, cara. E nós ganhamos jogos importantes, entendeu? A gente tomava pancada do Minas e tudo. Um dia nós ganhamos um set do Minas, foi uma alegria, velho, das meninas, foi muito bacana. E eu Legal. participei disso. Então, aí fui, logo depois fui para dos Emirados, da Arábia Saudita. A maior conquista foi também transformar pessoas numa cultura completamente diferente. E nos Emirados também foi de transformar pessoas e mostrar o que eles podem fazer de melhor. Sabe? Tivemos conquistas lá na Arábia Saudita. Nós fomos campeões invictos. Eu dei uma ajustada também no treinamento da base, conversava muito com os treinadores da base, que tinha tempo que não ganhavam, então sub-17 e sub-19 ganharam no primeiro ano, e nós fomos campeões no adulto invicto, e não perdemos nenhum jogo, só que ali foi um momento muito, muito difícil, porque foi na época da Covid, e eu fiquei internado, cara. Fiquei no hospital lá 7 dias. E às vezes Falou. eu tomava remédio, dormia, e eu não conseguia nem mandar mensagem, nem ligar para minha esposa. Aí meus filhos lá Ah, também, tudo, e eles pensavam o que está acontecendo, né? Gente sendo entubado e é, morrendo e tudo, e eu não conseguia falar com eles, cara. E aí eu vi que a vida é muito maior, sabe, do que eles são, muito maior do que uma medalha, muito maior do que qualquer coisa, sabe? Então cara. eu comecei a buscar minhas conquistas em coisas que não dá para você explicar, sabe? Eu comecei a buscar minhas conquistas em coisas que me davam alegria de fazer e poder ajudar as pessoas. E eu fui sendo mais grato em cada dia que eu levantava, cada dia que eu ia para o trabalho. Então, minhas conquistas são essas, cara, de poder transformar as pessoas e se vier um título, tá bom demais. Boa, Olha, você como sensacional. um bom levantador, me levantou uma bola na pinta agora. E para falar de liderança, que, porra, esses últimos 5 minutos foram uma aula de liderança. Mas se a gente for falar mesmo de conceitos de liderança, qual que é o seu conceito de liderança? O que você acha que é mais importante para um líder que está lá na beira da quadra e tem, a, tem uma missão de transformar vidas, como você falou? Ó, eu sei que vocês perguntaram isso aí para muitas pessoas, né? Uhum. Talvez vocês vão ouvir uma coisa completamente diferente minha. É isso que a gente quer. Eu acho que o grande líder é aquele que consegue se afastar e as coisas continuarem acontecendo. Onde eu falo isso? Muitas vezes o líder quer tá tão dentro das coisas, ele quer assumir. Eu vou falar que o líder ele tem a capacidade de inspirar, de motivar, ele vai engajar, ele vai motivar, ele vai gerenciar conflitos, ele vai gerenciar problemas, tudo isso, né? Mas eu acho que o grande líder, cara, é aquele que sabe também se afastar para ver o que está acontecendo de fora. Porque a gente muito dentro, a gente não consegue enxergar, né? E eu fico assim, pensando que a minha liderança, ela não necessariamente ela tem que ter o meu protagonismo, sabe? Do tal, ser... Não, nunca quis isso, cara. Nunca quis isso. Eu queria sempre que a minha liderança pudesse influenciar pessoas, que eles pudessem entrar na quadra e poder fazer o melhor deles. Então, se eu conseguir
colocar nas pessoas, olha, a partir do seu momento que entrou na quadra, para mim, pisar na quadra é sagrado. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não posso dar 99%. Eu tenho que dar tudo. Eu tenho que deixar todo treino, meus times têm que entrar e dar tudo. Se eu consigo fazer isso, cara, para mim isso é ser líder, sabe? De colocar no coração das pessoas que eles têm que entregar o melhor. E entregar o melhor, às vezes, vai errar, ótimo, mas ele vai saber, oh, eu também posso fazer diferente, eu também posso melhorar, né? Hoje eu fiz isso, amanhã eu vou ser melhor. Então, isso é ser líder, de inspirar e de fazer com que as pessoas possam entregar o seu melhor a cada dia. Olha, não sei nem o que falar. É, o silêncio aqui é só para a gente É, degustar só pra gente. essa fala. Sensacional, Talmo, Sensacional. sensacional. A gente podia ficar, de novo, acho que é a terceira ou quarta vez que eu tô falando isso. A gente podia ficar falando sobre esses assuntos que a gente tem falado aqui, ó, por muito, muito tempo, mas chegou a hora da gente conhecer o Talmo Oliveira um pouquinho mais pessoalmente. Então, galera, Eita, se liga aí que é a hora do nosso quadro Ataque e Defesa. Preparado? vamos Calmo, embora. a gente vai fazer umas perguntinhas rápidas aqui, mas responda como você quiser. Então, primeira pergunta: conte-nos um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Sentar no colo do meu pai, ele me olhar nos olhos e perguntar qual era o meu sonho. Isso Espetacular. aí mudou completamente a minha Poderoso. vida. Nossa, muito bom. E essa história você já contou, né? Muito, muito bom. É, a segunda pergunta, Tamo. Qual é ou quais são os seus livros preferidos ou livros de cabeceira? Cara, olha para você ver, tá aqui, né? Olha isso aqui. Ah, esse daí eu conheço. Esse é poderosíssimo, né? Para quem tá vendo pelo YouTube aí tá vendo, mas quem Meu tá amigo, ouvindo, fala aí para esse quem tá é, ouvindo esse pelas, aqui é pelas meu, plataformas de áudio. Qual esse é meu livro é esse? livro, esse é meu livro de cabeceira, é o meu livro de vida, que é a Bíblia. Aqui tem poder de instruir, Boa. de levar você para um outro nível. Aqui tem fala sobre liderança, aqui fala como servir, aqui fala como a gente perdoar, aqui a gente fala como amar, a gente fala como a gente cobrar, fala como a gente fazer o melhor a cada dia. Então, esse é um livro fantástico. Então, me basei muito nele. Uau, Excelente. espetacular, espetacular. Talmo, próxima pergunta. Se você tem mentor ou mentores, quem é ou quem são? Cara, eu, eu vou assim, fugir um pouco da linha, né? Manda ver. Do esporte, mas para mim, cara, e que fala muito da liderança, e eu me espelho muito nessa pessoa, né? E essa pessoa, ela é muito próxima de mim, ela é muito próxima. Eu tento me aproximar muito dela. Eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse cara, né? Porque ele acreditou em pessoas que não eram acreditadas. E eu tento fazer isso. As pessoas dizem assim: ah, você não tem valor. Poxa, não tem valor? Deixa eu descobrir o que que você tem de melhor. E eu sigo muito no meu mentor, que é Jesus Cristo, cara. Boa. Porque eu aprendo muito com esse cara, sabe? Ele pegar 12 caras que viviam à margem da sociedade, tudo, falou, não, vem cá que eu vou fazer vocês pescadores de homens, vem cá que eu vou fazer vocês transformarem. E a gente recebe mensagem desses caras até hoje, cara. Então, muitos outros líderes já se passaram, a gente vai esquecer. A gente esquece, mas esse não passa, cara. Esse é atual. Então eu busco muito nele ali, o que que eu preciso fazer? Poxa, acalma seu coração, um líder precisa disso, né? Acalma seu coração, porque que você vai falar assim desse jeito com o seu atleta? Ou então, ô, vai lá e dá uma pancada, porque
seu atleta está precisando disso, né? Então, ele me fala o tempo inteiro o que que eu tenho que fazer, entendeu? E ele fica no na minha orelha ali o tempo inteiro, ó, cuidado com isso, ó, tal, cuidado, né? Então, esse é meu grande mentor, cara. Sensacional. Excelente. Talmo, próxima pergunta. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria? Poxa, o esporte, a gente tem, para mim, o esporte é uma das maiores ferramentas de transformação da pessoa. Existe uma mudança muito grande em todos os aspectos do ser humano, né? Mudança de comportamento, psicológica, psiquiátrica, é, hormonal. E eu acho que eu mudaria como sendo uma política pública é, de máxima importância. Eu levaria o esporte a uma política pública de máxima importância. Sensacional. Poderoso, poderoso. Isso aí Dá, é muito bom. dar acesso. Sensacional. Vamos lá, próxima pergunta. Agora um pouquinho mais pessoal, hein? Dalmo, você tem algum arrependimento? Se você tiver, qual que é o maior arrependimento que você pode falar aqui pra gente? Ah, bom, eu acho que eu tenho arrependimento dos meus pecados, cara. E eu arrependido, mas eu sei que o meu mentor, quando eu abro o coração para ele, ele me perdoa. Então, a partir do momento que ele me perdoa, não tenho arrependimento de mais nada. Nada. Excelente. Muito bom. Bom, e agora, virando a moeda para o outro lado, qual que é o seu maior orgulho? Minha família. Isso eu tenho aqui, ó. Vou atestar. Eu conheço a família do Talmo e realmente é uma família muito especial, cara. Muito especial. Feijão, minha família, cara, minha família é um sustento muito grande. Ela, ela é temente a Deus, sabe? Ela busca, e dentro dos princípios que meu pai falou, de fazer sempre o melhor e nunca passar por cima de ninguém, é o que a gente faz, sabe? Então, para mim, é uma alegria muito grande. E quando eu falo família, eu falo que a gente tem alegria de estar juntos, né? A gente tem alegria de passar um domingo de pijama todo mundo e estar junto, sabe? A gente tem alegria de ir à Demais. missa, a gente tem alegria de tudo. A gente faz, o jogo do João Vitor, vai todo mundo para assistir. O treino da Júlia, nós vamos assistir, sabe? Então, no trabalho da Fabiana, a gente vai lá para ficar com ela um pouquinho, sabe? Então, outro dia, o João estava atendendo numa UBS aqui perto de casa, né? Aí a Fabiana chegou e falou assim: Poxa, mas será que a gente pode ir lá para ele atender a gente? Porque ela falou assim: Poxa, eu quero sentir, né, meu filho me atendendo como Sim, médico e sim, tudo. nossa, seria Aí demais. não falamos nada. Chegou lá, fez a ficha, cadastro. O que que a senhora tem? O que que eu tenho? Aí ela só que ela não podia falar que ia encontrar com o filho, né? Aí Aham. ela chegou e falou assim: Olha, eu tô, acho que eu tô com o início de algumas coisas, tô com ansiedade, eu tô suando frio, eu tô com febre. Febre? A senhora está com febre agora? Não, não. Antes eu estava com febre. Mas aí fomos lá para ser atendido. Quando ele abriu a porta, ele olhou e falou assim: Não é possível. Fabiana. Imagina ele pegando a ficha e chamando, né? Não, ele abriu Fabiana. a porta. Oi? Ele abriu a porta e Quer falou dizer, assim: Fabiana. Não é possível, cara. Não é Aí Ai, nós entramos. Eu falei assim: Ó, sua mãe que quis vir aqui. Cara, foi muito bacana, sabe? Foi muito que bacana. legal. Então, Que a show. família, para mim, é Que muito show. bacana. Parabéns, parabéns pela bela família. Muito legal, muito Legal. legal. Talmo, próxima pergunta. Agora aqui, vamos ficar mais pessoal ainda, hein? Agora você vai contar um Uhum. segredo pra gente. Ninguém sabe, ou pouca gente sabe, que o Talmo. Sabe o que ninguém sabe.
Opa, ó, Ninguém sabe que o Talmo sabe o que ninguém sabe. Ninguém. Ninguém. Isso aí foi. esse é um belo Essa aí a gente vai. cliffhanger, né? É, um cliffhanger. Agora tá aí. Agora daí, agora. Muito bom. Tá Muito bom, legal. você já deu algumas, algumas pistas, mas família é Família, é a base da pessoa. base da pessoa. É a base, é o sustento, é o alicerce de qualquer pessoa. Excelente. Espetacular. Muito bom. E na mesma linha, esporte é. Eu já tinha falado, o esporte para mim É. é a maior ferramenta de transformação social Uhum. e, Só e pra gente. pessoal, e Só, pessoal só também. pra gente fortalecer aí a tua posição. Se tiver aí alguém que seja secretário de esportes, assista esse episódio de novo. Opa, a gente vai conversar com um em breve, hein? Um que tá fazendo Muito um bom. Muito ótimo bom. trabalho. Muito bom. Ô, Talmo, a gente quer crescer o nosso podcast cada vez mais. E a gente tem conversado com muita gente boa aqui, muita gente que faz realmente acontecer e transforma o voleibol, transforma pessoas, como você falou. Só um minutinho aí que o Comente, feijão indica pra deu. gente duas A pra gente internet ter uma dele lá tá conversa ruim, a É, mais. internet dele lá tá fraca. é lá, feijão, deu uma travadinha aí. Voltou, Vamos ver se feijão voltei, voltou. tô aqui. O seu áudio voltou, mas vamos lá, vamos lá. Voltei. Voltou, voltou, mas não voltou. É, Vamos ver. Olha lá. Caralho. Agora eu acho que Voltou. voltei, porque tá todo mundo se mexendo Olha aqui. lá. Aê, voltei. Tá voltando, tá Aê, esquentando, tá esquentando. Aí, voltou. voltei. Tá bom, desculpa a minha travada aqui, mas eu tava falando que a gente está crescendo o nosso projeto, conversando com muitas pessoas legais que realmente fazem o voleibol acontecer e transformam o voleibol e transformam as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Indica pra gente duas pessoas pra gente ter uma conversa bacana como essa. bom, eu não sei se já conversaram, né? Mas eu gosto muito da linha do Zé Elias, de Proença. Opa, Zé Elias. Ah, Zé maravilhoso. Elias, Zé Esse é Elias tem maravilhoso. para mim, é um dos caras com conhecimento, sabe? É um conhecimento muito amplo. E ele tem ferramentas ali de trabalho, de comportamento de time, comportamento individual. É um cara fantástico, é muito bom de ouvir o Zé Elias, né? Maravilhoso, ele é muito bom. É um dos Um caras mais outro, inteligentes que eu já conheci na vida. ele é É, fantástico, cara. também. Ele é fantástico. O repertório dele é, é muito grande, cara. Muito grande. É de ficar ouvindo e degustando tudo dele, sabe? Sem É dúvida. um cara fora de série. Um outro cara que eu acho que também poderia nos ajudar muito e ajudar vocês, né? Porque ele tem uma linha dentro do esporte e ele também tem uma linha de dificuldades dentro do esporte e ele teve que buscar em áreas diferentes para que ele pudesse até mesmo de sobrevivência, tá? É um cara que eu tenho um carinho muito grande e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no meu último ano de atleta, né? Que foi o Mauro Graça. Raul, mano. Esse cara, eu tenho um carinho muito grande por ele e pela família dele. Eu lembro que no primeiro dia de trabalho ele chegou para mim e falou assim: "Ô Talmo, ó, eu tô te trazendo aqui, cara, mas eu não vou falar nada para você fazer. Não vou falar nada." Eu falei: "Mauro, aí que você se engana, cara. Eu preciso que você fale comigo. O que você achar que eu tenho que fazer, que eu tenho que mudar, eu vou fazer o melhor para que eu possa atender o que você estiver pedindo. E eu vou estar aqui com você o tempo inteiro." E acho que ele é um cara fantástico.
teve que passar por escola, teve que passar por praia, ele passa o dia inteiro, ele roda o tempo inteiro, sabe? E acho que ele é um cara que pode inspirar novas pessoas até mesmo a buscarem o caminho dos Estados Unidos, cara, Sim, não, o Maurinho é mostrando o que ele passou espetacular. ainda, não? É, não, eu conheço bem a história dele. Eu fui técnico da filha dele, da Aham. Carol, é. Craque de bola, né, cara? Jogava muito, cara. É, o Maurinho Craque. tá na nossa lista, com certeza. Boa, obrigado. Muito bom. Obrigado, Talmo. E agora o É isso seguinte, aí. meu irmão. Nós temos pessoas que são aficionadas por vôlei, que não tira a bunda do sofá enquanto não acaba um jogo, não importa o jogo que estiver passando. O professor lá daquela escola pequenininha do interior, do interior, do interior, técnico olímpico, atleta campeão olímpico, nos ouvindo, nos assistindo, gente que é apaixonada por vôlei e tem uma relação com o vôlei das mais diferentes formas. Imagine a variedade de pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Deixa um recado para essa galera. Nossa, isso aí é uma coisa forte, hein? Eu, eu pensando aqui no meu coração, cara, a gente tem um, um alcance de pessoas completamente diferentes, sabe? A gente tem treinadores da base, treinadores, estudantes. Nós vamos alcançar um monte de gente nesse encontro hoje. Mas eu tenho também aprendido muito que eu devo estar muito feliz no estado que eu me encontro. O que que eu falo isso? Tem muitas pessoas que estão se frustrando porque estão onde não gostariam de estar, porque eles sempre querem estar no lugar do outro. E aí eu falo para todo mundo hoje que aproveite o lugar que você está e se prepare para novas conquistas, né? E por que que eu falo isso? Você está como treinador de um time sub-15. Poxa, mas eu quero estar no outro, sabe? Você acaba não fazendo nada bem feito. Então, a mensagem de hoje é que você valorize o lugar que você está. Seja feliz no lugar que você está. E continue se preparando. Porque o que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer e você está preparado para aquilo ali. Mas tem gente que vai pro treino querendo que acabe logo o treino e voltar para casa para estar em casa. Aí chega em casa, aí eu quero que sair daqui porque eu quero ir para o treino. Então, o seu estado é justamente isso. Onde você estiver, que você seja feliz ali, né? Então, a mensagem é essa, que a gente possa viver feliz onde a gente estiver, fazendo o melhor e ajudando as pessoas, servindo da melhor forma possível. Espetacular, Que mensagem, espetacular. que Que mensagem. Putz. mensagem forte. Talmo, meu irmão, não é mais amigo, né? Agora é meu Já irmão. acabou, velho? Eu só queria te agradecer, meu irmão, mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo bater um papo aqui com a gente. Foram tantos assuntos que a gente poderia conversar por tanto tempo, mas eu quero te desejar toda a bênção do mundo, Amém. toda saúde, felicidade, conquistas. E eu falo isso pro Feijão todas as vezes que a gente conversa sobre muitas coisas. E faz para todo mundo. Coisas boas acontecem pra gente do bem. E basta conversar com você 2 minutos, 5 minutos para saber que o Talma é gente do bem. Meu irmão, eu desejo para você tudo de bom. E ainda assim vai ser pouco, por tudo que eu sinto aqui no meu coração. E quero que você seja muito, muito, muito mais feliz, tua família, os meninos, a Fabi, todo mundo. Um abraço apertado e tô te devendo esse abraço. Ah, E sou mas eu, logo, sou eu que logo, logo a gente agradeço. se encontra. Obrigado, irmão. Valeu. Talmo, cara, eu não sei como te agradecer, de verdade. Você, para mim, é um grande ídolo e, obviamente, essa idolatria veio daquele time de 92, de quantas alegrias vocês nos deram, mas a minha idolatria hoje pela pessoa do Talmo, cara.
porque isso transcende muito, muito as quadras e metodologias e tudo que a gente possa falar tecnicamente de voleibol. Minha admiração e a minha idolatria é realmente pela pessoa que você é, cara. E por tudo que você fez pelos outros, com o quanto você serviu aos outros e continua servindo e ainda vai servir bastante. Todas as palavras de carinho que você falou em relação a gente, em relação a mim. Cara, eu sou muito grato pela nossa amizade e você realmente é um grande ídolo para mim pela pessoa que você é. E nesse episódio aqui você demonstrou, além do tanto de conhecimento que você passou para gente, essa mensagem que para mim foi a mais importante, de transformar pessoas. E você, cada vez que a gente conversa, você me transforma. Então, muito obrigado mesmo, meu irmão. Valeu, cara. Cara, eu que agradeço. Sou eu quem agradece o carinho de vocês, né? Tenho acompanhado sempre o podcast de vocês, tenho acompanhado e cada vez mais o sarrafo vai aumentando, né? Verdade. O sarrafo aumenta e tudo, então eu acho que vai valer a pena as pessoas escutarem, vai valer a pena. Eu acho que tem que degustar isso, sabe? Para cada pessoa que vem, porque cada um vai ter um ponto de reflexão muito grande, cada um vai ter uma ferramenta a mais para se trabalhar, um conhecimento a mais para se aplicar, né? Então, meu agradecimento Feijão por ter me convidado ali, falado, pô, você não quer fazer um? Vamos embora, né, cara? E aí, é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Espero que vocês continuem crescendo, continuem trazendo informações e que novos projetos saiam do papel e sejam vitoriosos, assim como a vida de vocês. Muito obrigado, velho. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu, valeu, tá, amor. E é Valeu, isso aí, galera. galera. É isso daí. É você aí que está nos assistindo no YouTube, vai lá nos comentários, deixa o seu comentário, um recado para mim, para o Feijão, para o Talmo, nas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast. Compartilha esse episódio, deixa o seu like. E é isso daí, galera. A gente se vê no próximo episódio. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu por terem acompanhado a gente até aqui. E o último recado final aí do nosso parceiro, a Nexus Next, lá com o Lucas e o Marcel. Se vocês quiserem saber mais sobre migração para os Estados Unidos, entre em contato com eles. O QR Code está aqui na tela. E é isso aí. Muito obrigado. Compartilhem, manda essa mensagem para todo mundo, dá o like e a gente se vê no próximo. Volte para conferir o próximo, É galera. isso aí, galera. Valeu, até o próximo!